Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando com os queridos irmãos, dando prosseguimento à série de sermões expositivos sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de meditar com vocês no Salmo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Este salmo, o salmo número 2, o salmo 2, ele fala exatamente sobre, ele destaca principalmente a respeito do reinado, o reinado de Cristo. O tema sobre o reinado aparece frequentemente no livro de Salmos. O Salmo 2 é o primeiro de uma série de salmos que são frequentemente chamados de salmos régios ou reais, por causa da sua relação com a relação direta que eles têm com a dinastia davídica em Jerusalém, cujos reis eram vistos como ungidos do Senhor. Desde o início da monarquia, cada rei de Judá era visto como ungido do Senhor, assim como era Davi. Esse salmo era muito provavelmente usado na coroação dos reis davídicos, ou seja, da linhagem de Davi. Grande parte dos salmos reais enfatiza a realeza divina ou a realeza humana. O Salmo 2 habilmente coloca o foco tanto sobre a realeza divina quanto humana, enquanto contrasta o rei divino e o seu equivalente humano, o rei davídico, com os reis hostis da terra. Embora seja geralmente considerado um salmo de coroação, tem como objetivo relembrar o domínio soberano de Deus durante os tempos de provações. Esse salmo ele apresenta um sentido literal e um sentido escatológico, que aponta para o glorioso reinado de Cristo. O Salmo 2 é anônimo no seu texto original em hebraico, mas Pedro e João, em Atos capítulo 4, versículo 25, identificam o escritor como rei Davi. O contexto histórico desse salmo indica que naquele momento o rei vivia um risco de uma revolta das nações. Havia uma grande ameaça dessas nações formarem uma confederação de reis contra o rei de Israel, que aqui é chamado de ungido de Deus. Uma coalizão de reis ímpios direciona a sua hostilidade contra Deus e contra o rei humano que ele elegeu. Alguns comentaristas afirmam que a revolta dos amonitas e dos povos contratados para combater os israelitas, como aparece em 2 Samuel 10 e 6, é um possível pano de fundo histórico para a composição desse salmo. Entretanto, ainda que alguns eventos históricos do tempo de Davi possam fornecer um plano de fundo ao salmo, de modo geral, as cenas e os temas apresentados nesse salmo podem encontrar a sua aplicação plena na história e no caráter do Senhor Jesus Cristo. O domínio universal retratado nesse salmo sobre os reis da terra pode, num sentido restrito, ser interpretado como uma hipérbole, que descreve o grande reino de Davi e a sua linhagem. No entanto, aponta para um reino futuro e eterno, maior do que o de Davi. O salmo não se limita a uma situação histórica. Na ocasião da ascensão de Davi, não haviam nações sujeitadas para se tornarem rebeldes. Para Salomão, havia bastante, mas havia poucas delas para qualquer um dos seus sucessores. Alguém maior do que Davi ou Salomão seria necessário. No entanto, para justificar a plena fúria dessas ameaças e a glória dessas promessas, devemos entender como uma referência ao próprio Cristo, ao seu reino. O Salmo 2 é um poema de grande concentração, de tensão dramática resolvida em partes. O escritor ele concede a palavra a diversos personagens, em alguns casos ele cita até palavras dentro de outro discurso.
Warren Wiersbe diz que alguns salmos são feitos para serem vistos, como o Salmo 114, o Salmo 130 e o Salmo 133. Outros para serem sentidos, o Salmo 22, o Salmo 129, o Salmo 137 e o Salmo 142. Mas este é para ser ouvido, pois é o registro de 4 vozes. Primeiro é a voz das nações, do versículo 1 ao versículo 3. Segundo, a voz de Deus, o Pai, dos versículos 4 ao versículo 6. E a voz do Filho, do versículo 7 ao versículo 9. E em quarto, nós temos a voz do Espírito Santo, dos versículos 10 ao versículo 12. O Salmo, esse Salmo está dividido em 4 estrofes bem definidas. Os versículos 1 e 3 descrevem a conspiração inútil dos reis terrenos, enquanto os versículos 4 ao 6 mostram a reação do rei celestial. Nos versículos 7 ao 9, o ungido do Senhor cita a sua autorização divina, e o Salmo conclui nos versículos 10 e 12 com a proclamação de um ultimato aos rebeldes. Do versículo 1 ao 3, então nós temos a conspiração inútil dos reis terrenos. O versículo 1 ao 3 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse salmo ele começa abruptamente com uma pergunta indignada do salmista, e não é para menos, pois a visão de criaturas armadas, prontas para combater contra o seu Deus, deixa o salmista chocado. A pergunta de Davi é retórica, pois ao fazer a pergunta, ele não espera uma resposta, pois na realidade não existe nenhuma resposta válida ou aceitável. Este texto, originalmente, ele referia-se às nações que enfrentavam Davi e seus sucessores legítimos, mas os reis davídicos eram meras sombras do grande rei que viria, Jesus o Cristo. Consequentemente, o versículo também se refere a qualquer ataque a Jesus e ao seu reino divino. Esse ataque por parte das nações ocorreu em sua forma mais dramática na cruz, mas a resistência ao reino de Deus prosseguiu. Em toda a história da humanidade, as nações têm resistido ao Evangelho, o fundamento do reino de Jesus. Nesses versículos, nós encontramos os povos e as nações tumultuosamente se amotinando, o mar rugindo, lançando-se de um lado para o outro em ondas revoltosas, como o oceano em meio à tempestade. E nós notamos os povos imaginando em seus corações coisas vãs contra Deus, com o propósito de resistir ao seu governo soberano. Onde há grande amotinação, há também loucura. E nesse caso, a loucura é extrema. Por mais irracional que seja a loucura mental, ela é mais fácil de ser curada do que a loucura de se rebelar contra Deus, provocada pela tentação do poder. Note que a comoção aqui no texto não foi causada pelos povos, mas são os líderes que fomentam a rebelião. Não se trata de uma rebelião momentânea, mas de ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir ao ungido de Deus e o seu filho Jesus Cristo. Os reis da terra, ele empreende a guerra astuciosa e deliberadamente. Eles utilizam suas capacidades e aptidões para atacar o reino de Deus. E para a vergonha, e para a nossa vergonha, infelizmente, nós utilizamos as nossas capacidades, talentos e dons, e para a nossa vergonha, infelizmente, nós não utilizamos nossas capacidades, talentos e dons com a mesma dedicação para o serviço do Senhor. Alguém disse que, na maior parte do tempo, não servimos a Deus com a mesma dedicação que servíamos ao mundo antes da nossa conversão. Nesses 3 primeiros versículos, nós temos a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, nós encontramos um eco e o resultado desta afirmação, que diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não somente Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Dos versículos 4 ao versículo 6, nós vemos a reação celestial. O texto do 4 ao 6 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor
os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O salmista agora ele deixa de lado o conselho dos ímpios, o tumulto encolorizado dos homens e volta a sua atenção para os céus, para a majestade do Deus Altíssimo. Nós podemos ver a dignidade tranquila do Onipotente, o desprezo que ele dá aos reis e às nações rebeldes. O Senhor está muito acima de toda a maldade e poder desses povos. Aquele que habita nos céus, o Senhor soberano, ele vê a rebelião dos povos e em supremo desdém ele ri deles. Deus os menospreza, pois sabe como são absurdas, irracionais e fúteis os esforços feitos contra ele. Portanto, o Senhor ri deles. O Senhor é onipotente e pode fazer o que quiser com os inimigos. Ele continua sendo o Senhor soberano, mesmo enquanto os ímpios se rebelam contra ele. Depois de rir, Deus fala. Deus não precisa atacar. O sopro da sua boca é suficiente. No momento em que o poder dessas nações está no auge e a fúria deles no ponto mais forte, sai a palavra divina contra eles. Deus desperta a sua justa indignação tanto quanto o seu desprezo. Para Deus, falar e agir, pois o que ele decide, ele faz. O Salmo 115, versículo 3 diz: o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor anula a conspiração dos reis ímpios, apontando para o seu ungido, o rei estabelecido por Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, diz o Senhor. A expressão meu rei indica que foi ordenado por Deus e para Deus. A referência imediata diz respeito ao rei de Israel, mas aponta e também prenuncia Cristo. Deus faz aquilo que o inimigo procura impedir. Enquanto os inimigos planejavam a sua rebelião, Deus estabelece a sua vontade. A vontade do Senhor é feita, e a vontade do homem se irrita e se enfurece em vão. O Senhor ungiu seu rei, e ele não será deposto. Jesus reina, quer os povos queiram, quer não. E o que está claro na visão da estátua de Nabucodonosor em Daniel, no capítulo 2. Apesar da altura e da imponência daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, ela foi derrubada por uma pedra lançada sem o auxílio das mãos, isto é, uma pedra vindo da parte de Deus. Os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo é eterno. Chegará um dia em que, de modo pleno, todos ecoarão as palavras de Apocalipse 11:15, que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Do versículo 7 ao versículo 9, nós vemos a autoridade divina do rei. O versículo 7 ao 9 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nessa parte do Salmo nós temos o ungido, o rei ungido, declarando os seus direitos de soberania e informando aos rebeldes o destino que lhe espera. Deus ri dos planos e delírios dos ímpios, e agora o próprio Cristo ungido surge como o rei soberano sobre todas as nações. A confissão que aparece no versículo 7, tu és meu filho e hoje eu te gerei, é uma nobre prova da divindade gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. A expressão pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, no versículo 8, provavelmente diz respeito ao costume entre os grandes reis de dar a favorecidos o que eles pedissem. Assim bastava Jesus pedir para ter. Aqui, Jesus declara que os seus inimigos são sua herança. Jesus Cristo é o rei sobre os seus inimigos. Deus deu ao seu ungido não apenas o direito de ser rei, mas o poder de conquistar. O Senhor lhe deu também a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaço as nações rebeldes. Na Bíblia, a vara tinha funções de um cajado de pastor que servia para separar o rebanho, como também servia como uma arma contra os assaltantes. Desse modo, a vara veio a ser um símbolo de governo, com a tradução de cetro em Gênesis 49:10. O cetro de ferro indica a severidade de um regime férreo, duro, sem concessões.
O Salmo 45, versículo 7, fala de cetro de retidão. Pode significar também a vara que executa um castigo ou fere uma pessoa ou a nação. É a vara da correção em vários provérbios. A vara significa que o reino de Cristo será absoluto e que não haverá possibilidade de rebelião. Cristo é o rei acima de todos os reis. O que são todos os poderosos, os grandes, os ilustres da terra diante de Jesus Cristo? Se, como diz Isaías, capítulo 40, versículo 15, que todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, agora imagine como são pequenos os reis da terra. Jesus não é só superior aos reis, mas é também superior aos anjos. Ele é o cabeça dos anjos. Portanto, todos os anjos do céu têm a ordem de adorá-lo. Jesus recebe como propriedade todas as nações até as extremidades da terra. Esse domínio não é dado a nenhum rei histórico, mas somente ao Messias. É o domínio completo que compete ao Senhor e a Cristo. A ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos, após a sua ressurreição, ressaltava as nações e as extremidades da terra. E significa que Cristo estava evocando sobre si esta promessa. Ele é o rei de todas as nações. Ele é o rei sobre todos os reinos, sobre todas as nações, sobre todos os governos, sobre todos os domínios, sobre todos os povos. Até as nações pagãs são entregues a Cristo e as extremidades da terra por sua possessão. Jesus Cristo é rei sobre maus e bons. Quanto aos ímpios, ele reina sobre eles por força e poder. Quanto aos santos, ele reina sobre eles pelo seu espírito e graça. Esse é o reino espiritual de Cristo. Ele reina no coração do povo, do seu povo, sobre a sua consciência, sobre a sua vontade e sentimentos. Jesus reina também sobre as nações e reina nos seus santos. O versículo 10 ao versículo 12, nós temos um conselho e ultimato aos rebeldes. O versículo 10 ao 12 diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Aqui a cena muda novamente e conselhos são dados aos que planejam rebelar-se contra o Senhor. O Salmo começa e termina tratando da rebelião e hostilidade dos homens contra Deus e contra o seu ungido. Deus, porém, dá um ultimato aos rebeldes. Para eles, a única esperança é a submissão. Trata-se, na verdade, mais de um convite do que um ultimato. Eles são exortados a obedecer e a beijar o filho, um símbolo de reconciliação, respeito e afeto a quem eles odiavam. O Senhor diz no versículo 10, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Os governantes terrenos só podem achar bênção para si e para os seus súditos quando se submetem a Cristo. O chamado que lhes é dirigido é para que sirvam o Senhor com temor e se regozijem com tremor. Eles não deveriam demorar mais, mas deveriam seguir o bom senso. A guerra deles contra o Senhor não teria sucesso. Portanto, eles deveriam se render alegremente àquele que oferece graça, mesmo ao pior dos pecadores. A coisa mais sensata, lógica e racional que o homem pode fazer é confiar em seu Criador. Por outro lado, não há nada mais irracional do que duvidar do Deus Todo-Poderoso e resistir a Ele. As nações devem se submeter não somente a Deus, mas também a Cristo. A bem-aventurança final não deixa dúvida quanto à graça que inspira a convocação desses versículos finais. O que o medo e o orgulho interpretam como sendo uma escravidão é, na verdade, segurança e felicidade. E não há refúgio contra Deus, mas somente em Deus. E concluindo, não precisamos ter medo. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra Deus e contra o seu ungido, Jesus Cristo, mesmo que se levante uma coligação de todas as nações, de todos os povos, de toda a mídia, de todos os poderes humanos e diabólicos, Deus decretou e afirmou:
ao filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Vara de ferro e vaso de barro. Que contraste! Um contra o outro. A diferença aqui é gigantesca. O que vai acontecer todo mundo sabe. O vaso de barro será finalmente despedaçado pela vara de ferro. O Salmo 2 é um dos mais sublimes e o seu cumprimento aponta para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi e o Filho de Deus. As promessas dadas a Davi são e serão cumpridas plenamente em Cristo. O Salmo 1 não é citado no Novo Testamento, mas o Salmo 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento, pois trata-se de um salmo messiânico. Enquanto o Salmo 1 enfatiza a lei de Deus, o Salmo 2 concentra-se na profecia. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança e o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança, prometida a todos que creem no Filho de Deus, promessa que continua em vigor ainda hoje. O versículo 12, a parte final diz: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus.